Olá, tudo bem com você? Você, torcedor do Palmeiras, tudo bem? Espero que sim. Falemos neste vídeo sobre o novo contratado do Palmeiras, o Jorge, jogador revelado pelo Flamengo, né, que foi vendido, foi negociado com o Monaco, da França, né? De lá foi emprestado para o Porto, depois veio para o Santos, fez uma grande campanha no Santos, foi muito bem no Peixe, voltou, inclusive, à seleção brasileira em função daquilo que fez no Peixe, foi bola de prata, inclusive, na revista Placar, enquanto esteve aqui no Santos. Voltou para a Europa, de novo, não deu certo, não foi muito bem recebido ali. O seu futebol, aquilo que ele faz dentro de campo, parece que não se encaixa muito naquilo que gosta o Monaco. Então ele foi emprestado novamente, foi para o Basel da Suíça. E aí, não foi tão bem assim, né? Em dezembro ele tem uma lesão aí no joelho, 7 meses de recuperação, já está em processo, sim, de recuperação, já está trabalhando com bola, inclusive, mas desse tempo todo, de lá para cá, desde dezembro de 2020, ele não joga bola, ele não entra em campo mais, portanto, hoje, a condição física dele, evidentemente que não está muito distante, né, do que precisa para que ele volte para campo. A condição técnica é a mesma de antes, uma excelente condição técnica. O forte do Jorge é justamente isso, a sua qualidade técnica como jogador de futebol, não somente como lateral, mas como jogador de futebol. Ele é muito técnico, ele é muito habilidoso, é um cara que tem um drible muito bom, é um drible que geralmente é executado numa situação de avançar, progredir para o setor de ataque, mesmo que no parte mesmo ali do setor defensivo. Ele usa o drible de uma maneira bastante eficiente para ir progredindo pouco a pouco. Ele consegue ter um drible longo muito interessante, um drible curto também muito interessante, que é produto de um cara que é muito habilidoso, evidentemente. O Jorge tem 25 anos neste momento, ou seja, tem muita lenha para queimar. A forma como ele chega ao Palmeiras também é uma forma bastante interessante, né? O Palmeiras vai ter aí 50% dos seus direitos, o Monaco fica com mais 50%, o Palmeiras praticamente não paga nada pelo jogador. Foi de fato uma grande negociação dos dirigentes do Palmeiras, que sempre são criticados aqui neste canal, inclusive, por não ter atitudes como essa de buscar um jogador bem interessante ali perdido na Europa, né? Também numa condição muito boa para o seu clube. O Jorge, portanto, é uma grande contratação? Sim, é uma excelente contratação, gente. É um lateral que caberia em quaisquer equipes aqui do futebol do Brasil. Certamente, em qualquer uma. Aquelas equipes que lutam por títulos, aquelas equipes que lutam por Libertadores, por Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, enfim, ele caberia em qualquer equipe. Seria, sim, certamente um grande reforço para qualquer uma dessas equipes. Mas, evidentemente, precisamos pontuar que o Jorge é um jogador muito diferente do Matias Vinha. Muito diferente. Então, buscou um grande nome, um jogador que é muito habilidoso, mas não se buscou um perfil parecido com o anterior. E aí tem uma questão, porque, na verdade, o perfil do Vinha é muito mais adequado para um lateral do Palmeiras, do Abel Ferreira, do que o Jorge. Este é um ponto que também precisamos destacar. Bom, quais são as diferenças entre eles? O Vinha é um jogador que faz aquele corredor com muita eficiência e com muita objetividade. Corredor esquerdo, portanto, é um corredor muito bem trabalhado, tanto do ponto de vista defensivo, também como do ponto de vista ofensivo pelo Matias Vinha. O Vinha, quando chega ali, quando ultrapassa o meio de campo, ele se torna ali, pode até em alguns momentos se transformar no meia, sim, mas é um cara que conduz especialmente a bola pelo lado do campo, porque ele tem um excelente cruzamento. Uma das grandes qualidades do Vinha é o cruzamento dele realmente é muito eficiente. Por mais que seja habilidoso, a qualidade do cruzamento do Jorge não chega aos pés do cruzamento do Matias Vinha, seja por alto como também por baixo. O Vinha não tem a habilidade do Jorge. O Vinha não é tão técnico como o Jorge, mas o Vinha é um cara que entende muito mais a função de ser um lateral ala do que o jogador que foi formado nas canteiras do Flamengo, na categoria de base do Flamengo, né? Então o que acontece? Trata-se de um grande jogador sem dúvida nenhuma, mas um jogador que provavelmente vai precisar ser adaptado a esse Palmeiras. E acho que, em função do seu jogo é muito específico, ele é muito ofensivo como lateral, né? É um jogador que tem aí até mesmo algumas dificuldades na recomposição defensiva. É bom destacar isso também, algo que o Vinha não tinha. O Vinha não tinha tanto a velocidade do Jorge. O Jorge é mais veloz, ele consegue voltar para o campo de defesa com mais facilidade do que o Matias, com mais rapidez do que o Matias Vinha, mas não volta com a mesma facilidade, porque o Vinha é um cara que tem um entendimento preciso da hora certa de retornar. Ele tem um entendimento preciso da hora certa de retornar. Neste sentido, na América do Sul, é um dos que melhores tem este traço no seu jogo, assim como também parece que ele tem aquele entendimento do campo, dos espaços do campo, para percorrer de maneira que ele encurta o campo e chega mais facilmente no campo de defesa. O Jorge não tem esses detalhes no seu jogo. Ele recompõe
muito mal. Ele tem uma recomposição muito ruim e é também em função disso que ele não se dá muito bem na Europa. O seu trabalho defensivo não é tão bom assim. Ele é um jogador que, às vezes, até mesmo numa situação de pressão, quando ele está ali situado na primeira linha, né, gente, formando a primeira linha, mesmo nessas situações, ele tende em algumas situações a apresentar, em alguns momentos, a apresentar, sim, algumas falhas, né? Isso significa que ele não deveria ser o lateral do Palmeiras? Longe disso, gente. É claro que deveria ser o lateral do Palmeiras. É claro que ele deve ser o lateral do Palmeiras. O que eu estou dizendo aqui é que o Abel Ferreira vai precisar se ocupar de gerar ali uma proteção diferente para o setor, algo que ele não precisou fazer até o momento. Ele vai precisar reforçar a marcação naquele setor, a cobertura por aquele setor. E por que ele precisa fazer isso? Por que ele vai ter necessidade de fazer esse tipo de coisa? Por que ele não coloca simplesmente um outro jogador? Ele vai precisar sim, meus amigos, fazer esse tipo de coisa, porque quando o Jorge ultrapassa o meio de campo, ele vira um jogador notável, um jogador muito diferente. Um cara que sai do primeiro campo para o campo de ataque, que é o segundo campo, né? E quando ele o faz, ele chega ali qualificando demais o jogo da equipe naquele setor. E o Palmeiras precisa de muita qualidade naquele setor. O Jorge é aquele jogador que quando o extremo daquele lado do campo não está funcionando bem, não está num bom dia, não está numa boa jornada, o Jorge consegue compensar perfeitamente o futebol desse jogador. Ele joga por dois ali no setor de ataque. Ele consegue, por exemplo, trabalhar muito por dentro. Ele vira quase um meia, gente. Ele é um cara que pode perfeitamente ser adaptado, na minha opinião, como meio-campista em alguns momentos, pelo técnico Abel Ferreira ou por outros técnicos que no futuro venham a comandar o banco de reservas do Verdão. É um jogador que tem, como eu disse, habilidade. Ele usa também essa habilidade não somente do seu drible para progredir, né, na progressão que ele faz do campo de defesa para o campo de ataque, ou às vezes quando pega a bola no setor de meio de campo e avança também com a redonda até próximo da área, mas ele tem também a facilidade de usar esse drible para quebrar as fortes linhas defensivas. Ele usa esse drible também para limpar a jogada e oferecer uma situação muito oportuna para jogadores ali que se associam com ele no setor de ataque, ou mesmo para jogadores que venham de trás, né, prestes a receber uma bola ali para arrematar para o gol. O Jorge facilita muito esse jogo. O Jorge, portanto, é um jogador que constrói jogo ali quando ele está no campo de ataque. Então, nesse sentido, ele é muito diferente do Vinha. Ele não tem a qualidade do cruzamento do Vinha. Ele não tem mesmo o cruzamento por baixo do Vinha, não é da mesma forma. Mas ele tem, por exemplo, uma associação muito boa, porque ele se configura praticamente como um atacante quando ele está naquele setor. E aí ele se associa melhor com outros atacantes ali também. Ele também vai muito por dentro, busca o centro da área para arrematar para o gol, para tentar o drible ou para tentar aquela assistência, né, ou aquela pré-assistência fundamentais para que a equipe construa bons resultados. Nesse sentido, acho que foi sim uma grande contratação. O modelo da contratação foi interessante, não era o clube não vai ter muito problema nesse sentido. Foi um jogador muito diferente, chega para o Brasil para ser provavelmente para detonar no futebol brasileiro, para sobrar no futebol brasileiro. É necessário, contudo, fazer essa ressalva aqui do ponto de vista defensivo. A equipe vai precisar gerar muita proteção ali por aquele setor para não ter ali um certo prejuízo. Agora, de qualquer maneira, ainda que em alguns momentos esse prejuízo aconteça, é muito provável que o Jorge compensa isso quando ele passar para o setor de ataque, porque ele, quando faz essa ultrapassagem, quando ele está presente nesse setor do campo, ele costuma ser um jogador realmente diferenciado e que faz realmente a diferença. E uma coisa que é muito importante no futebol no Brasil, meus amigos, é o jogador que faz a diferença. Cada vez mais a gente tem menos jogadores que fazem a diferença. Quando esse jogador é, sobretudo, um defensor, melhor ainda. Então, Jorge, seja bem-vindo ao Palmeiras. Acho que o Verdão vai fazer muito bem para você e acho que você vai fazer também muito bem para o Verdão. Meus amigos, obrigado pela gentileza de ficarem comigo neste vídeo. Até o final.